Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos falar sobre o período do século XIX, quando o Espiritismo entra no Brasil, através do conhecimento espiritual que já se amplia pelo mundo inteiro. Depois de Allan Kardec codificar o Espiritismo, depois das irmãs Fox se tornarem popular no mundo inteiro, inclusive no Brasil, nós vamos ver o Espiritismo surgir aqui, com os passos de Jesus, com forte apego à questão do Evangelho. Porque sabemos que Allan Kardec codificou o conhecimento espiritual que já era conhecido em outras civilizações milenares, como na Índia, não é? Como os druidas, que nós já colocamos aqui, e outras civilizações que já conheciam essa ampla percepção espiritual do mundo, mas estava apenas entre os iniciados das civilizações. O que Kardec faz é trazer para uma linguagem racional, uma linguagem científica ocidental, e organizar em tópicos, como fez no Livro dos Espíritos, em Perguntas e Respostas, trazer profundas reflexões em toda a sua codificação. E traz consigo aquelas lições de Jesus que a seu tempo nós não compreendíamos por ainda estarem numa imaturidade espiritual. E Kardec traz essa luz. Porém, quando o Espiritismo vem para o Brasil, ele traz o cristianismo de uma maneira muito forte. E nós vamos hoje estudar essas questões. Nós vamos hoje estudar como a homeopatia chegou no Brasil. Nós vamos estudar como a cura acontecia nos primeiros centros espíritas, com os médiuns receitistas. Nós vamos estudar hoje como o nosso corpo físico reage às doenças em função do equilíbrio do nosso corpo astral. E são esses os tópicos que nós vamos caminhar. A gente fala sobre história do Espiritismo no Brasil e nos parece um conteúdo material e simples, mas hoje nós vamos tratar de questões profundas que vão nos trazer uma reflexão sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre o que podemos fazer para nos ajudar e ajudar a todos que estão em volta de nós, principalmente o planeta, a caminhar neste período de transição para uma nova civilização regenerada. Então, vamos nos permitir voltar ao tempo de Jesus e relembrar as suas lições trazidas ao ar livre entre as pessoas humildes, simples, os sofredores. Lições de amor ao próximo, lições de perdão e lições transcendentais, como por exemplo, quando ele nos diz: existem muitas moradas na casa de meu pai, que o homem daquele tempo não compreendia, mas nós, com o crescimento da ciência e a observação dos orbes das estrelas, através dos grandes telescópios, percebemos o universo infinito que é a criação divina. E hoje podemos perceber que não estamos sós no universo. Ele nos traz e nos mostra o universo infinito nessa perspectiva grandiosa da ciência da humanidade, está conectada com o cosmos, com as energias que pulsam ao nosso redor. Estamos todos conectados com a natureza. E hoje nós vamos observar isso muito claramente quando entram no Brasil os primeiros homeopatas que seguem os passos do grande estudioso Samuel Hahnemann, que eu já citei em outros vídeos com vocês, mas nós vamos aprofundar um pouco mais esse conceito da homeopatia. Porque no século XIX ainda não tinha sido inventado a penicilina. Então as doenças matavam com muita frequência e eram poucos os recursos que as pessoas tinham para se curar. E Samuel Hahnemann desenvolve uma teoria muito interessante, muito profunda, que se sintetiza na seguinte frase: semelhante cura semelhante.
O que quer dizer isso? Quer dizer que algumas substâncias, quando injetadas no organismo, causam uma espécie de efeito colateral, causam sintomas múltiplos. Substâncias retiradas da natureza, de origem mineral, de origem vegetal ou de origem até mineral. Então, essas substâncias são retiradas da natureza e experimentadas em pessoas saudáveis, em homens saudáveis, trazendo aqui, assim, os efeitos colaterais. Esses efeitos, como náuseas, sede, dor de cabeça, todos os efeitos que essas substâncias traziam eram semelhantes aos efeitos causados pelas doenças. Então, Samuel Hahnemann descobriu que, quando aplicado essas substâncias no organismo, o organismo desenvolve anticorpos para conter os sintomas causados pelas substâncias, que são ministradas com micropartículas diluídas em água e administradas de forma que o organismo tenha tempo de combater aqueles sintomas. E ao combater aqueles sintomas gerando anticorpos, terminava por combater também os sintomas da doença, fazendo com que o organismo se fortalecesse e se tornasse imune àquela doença que estava ocorrendo. Então, essa descoberta foi muito importante no século XIX, porque as pessoas morriam de forma muito rápida por várias doenças. E Samuel Hahnemann desenvolve essas pesquisas e traz para o Brasil essa prática de curar nos centros espíritas. O que ocorre é que quando as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, demonstraram para o mundo todo a prática da mediunidade, o Brasil se torna um palco de grandes experimentações. Todas as pessoas querem se comunicar com os espíritos, todas as pessoas evocam espíritos para fazer perguntas das mais variadas perspectivas. E também muitos e muitas pessoas que reconhecem o estudo de Allan Kardec como um princípio científico passam a fundar centros espíritas no Brasil para os estudos dessa nova ciência que surge no mundo. Aqui na página 178 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos traz esse relato sobre a entrada do Espiritismo no Brasil. Aspas para Humberto de Campos. Enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios, ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia, não obstante os primores morais da codificação kardeciana, o Espiritismo penetra o Brasil com todas as suas características de cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. O que ele está dizendo é que aqui no Brasil o Espiritismo vem com esta grandeza espiritual que oriunda do Evangelho. E nós fazemos uma reflexão aqui acerca das curas espirituais. Porque Jesus curava os cegos, os leprosos, aqueles que precisavam de curar os males do corpo e da alma. E o Espiritismo aqui surge com essa mesma intenção. Começa e se propaga aqui no Brasil com a entrada da homeopatia ministrada através de médiuns receitistas. Isso quer dizer o quê? Nos centros iniciais espíritas do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, nós vamos ver vários médiuns que, através da comunicação mediúnica, ministram receitas médicas de homeopatia que cura muitas e muitas pessoas. Inclusive, aqui no Brasil, não só os pobres, as pessoas doentes, procuravam a homeopatia, como também grandes figuras, grandes personagens da política, condes, viscondes,
pessoas da alta sociedade reconheciam na homeopatia um grande desenvolvimento da medicina para aquela época. E continua Humberto de Campos um pouco mais embaixo, vejam só. Todas as possibilidades e energias são por Ismael aproveitadas para o bem comum e para a tarefa de todos os trabalhos. E é por isso que todos os grupos sinceros do espiritismo no país têm as suas águas fluidificadas, terapêutica do magnetismo espiritual, os elementos da homeopatia, a cura das obsessões, os auxílios gratuitos no serviço de assistência aos necessitados, dentro do mais alto espírito evangélico. Então aqui ele traz para a gente que o espiritismo entra nesta dimensão da cura, assim como Jesus fazia quando estava lá em Nazaré há 2000 anos atrás. E é por isso que nós consideramos o espiritismo brasileiro o evangelho redivivo de Jesus aqui, porque não só traz questões filosóficas profundas, como nós vamos ver hoje, mas também tem todo esse aparato de assistência aos necessitados, independente das condições sociais que as pessoas vivem. Porque nós sabemos que os sofredores não sofrem apenas pela matéria. Todos nós aqui sofremos, ainda que estejamos em privilégios sociais, momentaneamente, nessa experiência física. Ainda chamando a atenção para a questão da cura através das substâncias semelhantes, quando o organismo desenvolve os anticorpos para curar as doenças que estavam aqui acontecendo no Brasil, nós vamos aqui destacar a necessidade de se pensar o corpo físico como uma espécie de espelho do corpo astral. E é por isso que neste momento, quando médiuns, receitistas traziam os remédios, eles não estavam somente curando o corpo físico, mas muito mais agindo no perispírito. O que quer dizer o seguinte: nós sabemos que nós temos um corpo fluídico, um corpo astral que sobrevive à morte. E neste corpo astral ficam gravadas todas as nossas doenças, todas as nossas limitações, e que essas limitações em se transformando em doença plasmam no corpo físico e adoecem o corpo físico, porque somos um todo complexo de energia. Nós consideramos que a energia que pulsa em nós reverbera para o ambiente e para o corpo físico. O que quer dizer o seguinte: nós temos um espírito que é luz, que emana de Deus, da divindade, que é a sede da consciência. Nós temos um perispírito em forma humana, de natureza quintessenciada, não é? E nós temos um corpo físico, que é este que nós vemos aqui com órgãos, com estruturas. No corpo astral também temos todos os órgãos e todas as estruturas em matéria sutil. E entre um corpo astral e um corpo físico, nós temos um corpo etéreo, que é conhecido como corpo etérico. Neste corpo etérico, que é fluídico, estão impregnadas as energias que oriundam do universo e que plasmam, contribuem para a comunicação entre o corpo astral e o corpo físico. Nós sabemos também que nós temos chakras e plexos, que são centros de forças que estão ligando o nosso corpo físico ao nosso corpo astral e que passam por este corpo etérico. Este corpo etérico, ele existe como uma substância energética
de transição entre o corpo físico e o corpo astral. Esse corpo etérico, com a morte, ele se dissipa e volta para o plano astral, e volta para o ambiente de onde ele veio, dessa energia sutil que permanece no ambiente entre nós. E aí nós continuamos a nossa vida espiritual com o corpo astral, que tem no corpo astral os chakras e os plexos, que são centro de força, que unem-se ao corpo físico quando estamos encarnados. Os plexos e os chakras são 7 chakras. E nós vamos fazer um destaque aqui para o chakra coronário, aquele que começa aqui no alto da cabeça, que nós vamos ter o chakra coronário, o chakra frontal aqui no meio da testa, nós vamos ter o chakra laríngeo, não é? Nós vamos ter o chakra cardíaco, o plexo solar, um pouco ao alto do estômago, vamos ter o umbilical e vamos ter o chakra genésico ou sagrado. Esses chakras são pontos de energia que ligam os corpos e transmitem o prana, que é a energia do ambiente que nós respiramos, inclusive, para a harmonia do corpo. Esses plexos desses chakras, quando estão em harmonia, nós vamos ter um corpo físico saudável e harmônico. E nós, através do chakra coronário, que é o chakra ligado ao universo, aquele que a gente recebe do universo, a nossa energia vital, a nossa energia de vida, onde está localizado a central psíquica, no chakra coronário. A central psíquica emana dos pensamentos, ela constrói os pensamentos. E os pensamentos lançam para o corpo físico e para os outros chakras uma energia, são camadas de energia que nós vamos falar campos magnéticos. Esses campos magnéticos estão no entorno do nosso corpo e eles vão agir na nossa saúde. Então, se o coronário, que é o centro de força dos outros chakras, transmite luz e energia para todos os pontos do corpo astral, do corpo físico, então nós precisamos manter em harmonia esses canais de recepção. E vamos, portanto, necessitar de educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que vão emanar coisas boas ou coisas ruins para o nosso corpo físico. Então, vamos fazer uma reflexão aqui acerca do que fala Leon Denis sobre a dor e a saúde, e acerca do que fala Pietro Baldi, outro grande professor que nos traz grandes revelações no seu livro A Grande Síntese. Vamos então verificar esses dois textos. Então vamos verificar aqui acerca do pensamento, o que diz Leon Denis neste livro, eu recomendo leitura, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nesse livro, no capítulo 23, Leon Denis tem um trecho muito interessante sobre o pensamento e como ele age no nosso corpo, na nossa saúde. Observe, na página 325, aspas para Leon Denis. A vida atual é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história. Um fragmento da grande cadeia que se desenrola para todos através da imensidade. Vejam só como ele está falando da vida física, né? Que é apenas um episódio. E constantemente recaem sobre nós, em brumas ou claridades, os resultados de nossas obras. Quer dizer que às vezes a gente colhe, não é, os resultados de nossas obras. E continua. A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações de seu pensamento. Então veja só a força que o pensamento tem na nossa vida, porque o pensamento gera ações, o pensamento gera palavras, e o pensamento, em gerando ações e palavras, geram causas. E essas causas podem ser benéficas
ou maléficas para nosso corpo, para a nossa vida. Ele chama atenção para isso, tá? Veja só, e continua aqui, ó. Continua aqui, no outro capítulo, que ele fala aqui, ó. Na página 331 já. A disciplina do pensamento, que ele vai discernir sobre isso. Depois, se você quiser ler esse capítulo, muito profundo. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então, ele mostrando aqui como o pensamento influencia na nossa vida. E destacando, nós estamos destacando aqui que a nossa central psíquica gera um pensamento que, para o bem ou para o mal, que influencia o nosso campo energético, fazendo com que a nossa saúde física seja influenciada por esses pensamentos, não é? É por isso que aqui no Brasil, quando entram com a homeopatia, os médicos trazem grande conhecimento de magnetismo. Vamos ver mais um trecho sobre essa questão da homeopatia no Brasil. Aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, novamente, na página 141. Por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam 2 médicos humanitários ao Brasil. Eram Bento Muri e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Tá vendo aqui? Como eles já conheciam antes da codificação de Kardec. Porque Kardec codificou, mas esse conhecimento é milenar. Eis a questão. E continua aqui, ó. Introduziram vários serviços de beneficência no Brasil e traziam por lema, dentro da sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Que maravilha! Esses 2 médicos aqui, ó, Benoit Jules Murrer, considerado um dos introdutores e grande incentivador da homeopatia no Brasil, onde também é referido como Bento Muri, e João Vicente Martins, médico e um dos maiores divulgadores da homeopatia no Brasil. Que maravilha, eterna gratidão a essas pessoas. Então o Espiritismo vem com essa força da medicina, da caridade, do amor ao próximo, mostrando claramente que está seguindo os passos de Jesus desde o princípio. Nós hoje sabemos que o magnetismo do espiritismo, ele é presente nos centros, entre as pessoas que estudam, na água fluídica. O que é água fluídica? É a água magnetizada com bons pensamentos, fruto da oração, do desejo de caridade, que as pessoas imprimem na água, utilizando a sua psicosfera brilhante de amor e luz, e transfere para a água, porque a água é um catalisador de energias. Assim também nós vamos ver as cirurgias espirituais acontecerem nesse momento, não é? Quantas vezes a gente ouve dizer de pessoas que fizeram cirurgias espirituais, que na verdade é um tratamento mediúnico feito no perispírito. Então as pessoas vão ao centro espírita com doenças, as pessoas vão com tumores, muitas vezes detectados em laboratórios dos médicos alopatas, dos médicos que nós frequentamos comumente, detectam ali no exame um tumor. A pessoa vai no centro espírita, faz uma cirurgia espiritual, que recebe ali um tratamento sem cortar a parte material, que na verdade a pessoa se sente como se tivesse cortada,
se sente voltando para casa como se estivesse numa recuperação de uma cirurgia de verdade. E ao final dessa cirurgia, com o tratamento espiritual recomendado pelos médicos que recebem espiritualmente a orientação, esta pessoa se cura, volta ao médico com um novo exame e o tumor desapareceu. E os médicos não sabem como explicar, esses que não conhecem o tratamento espiritual, que na verdade é feito no perispírito, né? Nós temos muitos relatos, inclusive de médiums que faziam cirurgias mesmo material, como era o caso do médium Arigó, que fazia através do Dr. Fritz cirurgias, e fez várias e várias cirurgias, curou milhares de pessoas, milhares mesmo, não é exagero. Eram pessoas que se tratavam com a homeopatia normal, com esse tratamento com as micropartículas diluídas em água, receitadas pelos espíritos iluminados médicos desse período, e também com outras cirurgias espirituais feitas não só sem o corte material, mas também com o corte material. E houve grande tratamento. É claro que sofreram muitas perseguições essas pessoas que vieram nesse período, porque era um período ainda de muito preconceito, era um período ainda de pessoas que consideram o espiritismo uma coisa de feiticeiro, que não conhecem profundamente esse manancial de conhecimento espiritual, que na verdade as universidades materialistas não caminham nessa direção, o que deveriam caminhar, porque já está posto esse conhecimento. É claro que temos dado passos muito grandes, inclusive hoje nós temos aí várias e várias ações na medicina que antes eram consideradas tratadas como uma coisa menor e mística e falsa, e que hoje é aí plantada como são os remédios fitoterápicos, não é? Como são, por exemplo, o doim e também as curas através da acupuntura, que é um conhecimento milenar chinês, que as pessoas se tratam e se curam. E nós estamos caminhando nessa direção, mas ainda é pequena a pesquisa a nível espiritual, a nível do conhecimento dos chakras, que são pontos de energia, e que esses pontos estão sempre estando em harmonia, as pessoas vão estar sempre com saúde. Vamos ver agora o que Dr. Pietro Baldi fala sobre essa questão da saúde e da ciência espiritual. Veja só, nesse livro aqui, ó, A Grande Síntese de Dr. Pietro Baldi, tem muitas coisas maravilhosas, e eu achei essa pérola falando sobre esse assunto aqui na página 346, que ele descreve o seguinte: aspas para Pietro Baldi: está na hora de continuar o caminho percorrido até aqui pela ciência materialista, mas com uma ciência espiritualista. Pois o espírito, como vedes, não é fenômeno abstrato, isolado ou isolável, relegável ao campo da ética e da fé, porque invade todos os fenômenos biológicos e fundamentalmente em fisiologia, patológica e terapia. Olha como ele fala aqui, que não dá para estudar a ciência da medicina material sem considerar o espírito como parte integrante desse estudo, porque os fenômenos biológicos, fisiológicos, patológicos e psíquicos estão impressos no espírito. E ele faz aqui esse apelo. É preciso reconhecer esses tratamentos espirituais que ainda hoje nós caminhamos na retaguarda. E ele continua aqui, ó, falando muito mais sobre essa questão da doença do corpo com relação ao espírito e ao pensamento. Na página 347, um caminho mais pacífico para penetrar na corrente vital é o caminho psíquico. O funcionamento orgânico obedece àquela instintiva sabedoria que se fixou em longínquas experiências no subconsciente. Tá vendo? E continua: a consciência pode, por via sugestiva, dar ordens a elas, e elas serão executadas
como por um animal domesticado. Olha só como ele está falando da psique aqui, da análise espiritual dessas questões. Olha aqui, finaliza, ó, dando apoio, inclusive, aos homeopatas, não é? Numa dimensão mais reforçada. Assim, não se matam os micróbios, mas se reforçam as resistências e são obtidos os resultados que superam os das mais escrupulosas asepsia. Olha o que ele está falando aqui, ó. Não se mata micróbios, fortalece o organismo. E isso é que se deve fazer. Porque na nossa sociedade imediatista, a gente quer destruir os micróbios e cada vez mais nós vamos ver a saúde das pessoas mais fragilizadas. Porque o contato com os micróbios é que fazem com que a gente se torne mais forte, porque o nosso organismo desenvolve anticorpos. Isso é um conhecimento básico de pessoas antigas. A gente falava, crianças brincam na terra, tem mais saúde. Não era assim que a gente fazia? Pois é, ele aqui está dizendo isso, olha. Porque a patogênese não depende tanto das condições ambientais, quanto à vulnerabilidade específica individual que predispõe à doença e da qual influi largamente o estado psíquico. Olha como ele coloca aqui de novo a saúde ligada à psique, a forma de pensar, ao pensamento, a forma de estruturar. Porque, na verdade, toda a saúde está circunscrita não só ao corpo físico, mas ao corpo astral. É no corpo astral que plasmam as doenças. É no corpo astral que está a fragilidade do ser humano. E como nós vamos fortalecer o nosso corpo astral? Vamos fortalecer educando nossos pensamentos para o bem, vibrando positivamente no universo. Porque a gente, em contato direto com o universo, com o chakra coronário, na central psíquica, os nossos pensamentos emanam energia para a gente e para o cosmos todo, fazendo com que nós tenhamos saúde e podemos, com o nosso magnetismo, influenciar todo o planeta. E se todas as pessoas do planeta tiverem consciência espiritual dessa dimensão psíquica capaz de curar, nós estaríamos curando o planeta inteiro. É esse o recado que eu dou para vocês hoje, para que a gente possa refletir sobre a nossa saúde, sobre a nossa concepção de mundo, a aceitação das nossas vicissitudes, porque a dor, ela é educativa, é instrumento de educação. E cada vez que a gente fica doente, a gente tem que fortalecer o nosso organismo. E para não ficar doente, estejamos em harmonia com todos os nossos chakras, nossos plexos, que são centros de energia. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e comenta para que eu também possa aprender com você, ok? Muito obrigada!